Liana Friedenbach, com 16 anos, e Felipe Café, com 19, estavam namorando há pouco tempo. O casal queria viajar, mas Liana foi pedir à mãe dela e a mãe dela não deixou, e jogou pro pai dela para ver se ele deixava. Mas Liana inventou uma mentira pro pai dela, dizendo que ia viajar com um movimento juvenil. Aí o pai acabou aceitando. Ari Friedenbach acreditava que sua filha ia dormir com uns amigos no movimento juvenil na sexta-feira e no sábado de manhã ia viajar para a Ilha Bela. O pai dela sempre ia levar ela até o local onde ia sair o ônibus. Mas nesse dia ela falou que não precisava, porque o namorado dela ia levar. Então ele concordou e estava tudo bem. Até então. Às 8 horas da manhã do sábado, o pai de Liana ligou para ela para saber como ela estava e tal. E achou muito estranho, porque estava muito em silêncio. E como ele já tinha feito esses tipos de viagens, sabia que o ônibus ia sempre muito barulhento. Mas Liana falou que as pessoas que estavam lá estavam meio dormindo e tal. Aí ele disse, tá certo, quando você chegar lá, você avisa. Só que Liana não avisou. Chegou domingo de noite e ele foi para o local onde ficavam os ônibus. E não tinha ninguém, não tinha nada no local. Até então, a mãe de Liana não tinha o conhecimento sobre o desaparecimento da filha, porque o pai decidiu não contar para não preocupar ela. Quando o pai percebeu e tal que Liana não estava lá, ele ligou para uma amiga dela, que ficou enrolando e tal, mas ele falou assim, olha, a Liana sumiu. E a amiga dela acabou falando que ela tinha ido viajar com Felipe. E como a mãe de Liana tinha conhecimento de quem eram os amigos de Liana, começou a ligar de um por um, até descobrir que eles foram para Embu-Guaçu. Então o pai de Liana resolveu ir atrás da filha. Só que ele procurou e não achou nada dela por lá. E o pai de Liana, que tinha alguns contatos com a polícia, entrou em contato com esses policiais que foram à procura dela também. Até o Comando de Operações da Polícia Militar, o COI, estava atrás dela. Depois da grande varredura que fizeram, descobriram quem era o motorista da van na qual eles tinham ido para o local. O mesmo relatou ter estranhado Liana estar naquele local porque ela não parecia ser da região. Ao perguntar a ela, Felipe nem deixou ela responder, deu uma resposta meio enrolada e desceram a caminho do sítio do Lei. Os dois teriam ido provavelmente a pé até esse sítio. O pai dela estava acompanhado de um amigo e ambos estavam de carro. Ele relata que esse sítio era bem distante e que provavelmente Liana não sabia onde estava se metendo, porque ele descreve a filha dele como uma menina muito mimada, fresca, bem patricinha mesmo. Então, ela não ia querer ir para um lugar daquele. O local tinha bastante mato. E o pai de Liana fala que os dias que ele passou lá, ele voltou cravado de carrapatos. Mas enfim, voltando à hora que ele chegou no sítio. Ao chegar no sítio, ele fala que sentiu uma sensação ruim e quis voltar. Mas seu amigo disse, não, se a gente já está aqui, é melhor a gente averiguar. Ele disse que andou em torno de 50 metros e se deparou com uma barraca, que tinha apenas um chinelo no lado de fora, que ele reconheceu como o de Liana. E chamaram a polícia para começarem o trabalho da perícia. Quando os policiais foram averiguar, de primeiro momento eles viram que a barraca estava fechada e tinha um corte nela. O corte teria sido feito por algum objeto cortante. A primeira suspeita era que teria sido um sequestro. Daí chegou uma viatura e chamou o pai de Liana e seu amigo para dar uma varredura pela cidade para ver se achava alguma coisa. E eles conversando dentro da viatura e tal. E um dos policiais falou pro pai dela, olha, isso deve ser coisa do Champinha.
Os policiais eram da região e o Champinha também era da região e era muito conhecido por lá. Agora eu vou tentar dar uma explicação de quem era esse Champinha. Ele tinha 16 anos nessa época. Apesar de ser bem jovem, ele metia medo em muita gente. E ele era bem fortinho fisicamente e conhecido pelos policiais da região. E pelo incrível que pareça, ainda tinham seus seguidores, que eram Antônio Caetano, Antônio Matias e Pernambuco. Todos eram bem mais velhos que ele, mas mesmo assim respeitavam e tinham muito medo do cara. Voltando à procura de Liana e de Felipe. A procura estava tanta que o empresário chegou a oferecer um helicóptero para o pai de Liana jogar panfletos pela região. E o pai dela, claro que aceitou. Certo dia, o pai de Liana recebeu uma ligação. E era um mateiro oferecendo ajuda. E ele, claro que aceitou. Horas depois, esse mateiro liga e fala que encontrou um homem bêbado e falava umas coisas esquisitas. E ele levou esse homem para a cadeia. Lá, esse homem ficou detido até que o efeito da bebida passasse. E então ele entregou tudo. Ao chegarem no Champinha, ele diz que o Felipe está morto, mas a Liana ainda está viva e está nas mãos de Pernambuco, que é um dos parceiros dele. Ele fala que matou o Felipe porque a intenção era pedir resgate. E como a família de Felipe não tinha dinheiro para isso, ele resolveu se livrar dele. Mas como os outros criminosos haviam relatado que numa madrugada Champinha tinha desaparecido com Liana, ele teve que entregar e falou que Liana também estava morta. Detalhe: antes de Champinha assumir que a Liana estava morta, ele tinha falado pro policial que quem tinha matado o Felipe era o Pernambuco. Até foi com os policiais mostrar onde o corpo estava. O que aconteceu foi que o casal dormiram em São Paulo e quando amanheceu o dia seguiram para Embu-Guaçu. Eles foram de van, seguiram para o sítio do Lê com a intenção de acampar. Armaram a barraca e foram andar pela região. E Liana, por ser muito bonita, chamou a atenção de Champinha e Pernambuco. No domingo à tarde, Pernambuco e Champinha atacaram a barraca onde os dois estavam e vendaram o casal. Em seguida, o casal foi levado para a casa de Antônio Caetano. Ao chegarem lá, o casal ficou em cômodos separados e começou os abusos com Liana. Liana, ao perceber a situação que ela se encontrava, ela tentou convencer Champinha de pedir um resgate, porque sua família era uma família de posses e tal. Champinha foi na mesma conversa com Felipe, mas Felipe falou que sua família não tinha dinheiro. Então ele resolveu se livrar de Felipe Café. Então saiu Champinha com Liana e Pernambuco com Felipe para dentro do matagal. Quando chegaram em um certo local, Champinha junto com Liana pararam e Felipe com Pernambuco seguiram. E assim foi possível ouvir um tiro. Liana perguntou o que tinha acontecido a Champinha e Champinha falou para ela que eles tinham liberado Felipe. Era dia 2 de novembro de 2003, quando Felipe, aos seus 19 anos, foi executado com um tiro de uma espingarda cartucheira calibre 28. Pernambuco teria mandado Felipe se ajoelhar e, ao encostar a espingarda na nuca de Felipe, atirou, tirando a vida do jovem garoto. Liana estava sob propriedade de Champinha, que a chamava de namorada e oferecia ela a seus amigos para abusá-la sexualmente. Certo dia, Champinha foi pescar junto com Liana e encontrou seu irmão, que estava à procura dele amando de sua mãe. Ele só falou que Liana era namorada dele e o irmão nem chegou a olhar para o rosto dela por ter tanto medo de Champinha. Como Liana já estava em um estado de choque
muito intenso, ela não teve nem as forças de virar para ele ver o rosto dela. A essa altura, Pernambuco teria fugido para Petrolina. Agora vou falar sobre a madrugada do dia em que Champinha matou Liana. Dia 5 de novembro de 2003, ele teria saído de madrugada com Liana, falando a ela que ia liberar ela, ia levar ela até um ponto de ônibus mais próximo. Ao adentrar dentro da mata, ele começou a deferir golpes de peixeira em Liana, na qual atirou a vida dela. Teria cometido canibalismo com parte do seio de Liana e deixou o corpo dela lá, apodrecendo no meio da mata, como fizeram com Di Felipe. Depois de ter matado Liana, Champinha voltou para sua casa e, sem que ninguém o escutasse, trocou de roupa, pegou a roupa dele suja, enrolou na peixeira, enrolou num pedaço de arame e de pendurou dentro de um poço. 8 dias após o caso ser completamente descoberto, todos os envolvidos estavam presos e Champinha sob custódia. E mesmo sem ter nenhuma lei que mantenha Champinha na prisão, ele continua lá e os outros também, até hoje. A prisão dele, mesmo tendo um motivo criminal, ele está preso por interdição, ou seja, motivo de loucura mesmo. Hoje ele se encontra na Unidade Experimental de Saúde, no estado de São Paulo, onde tem uma vida muito boa. Joga futebol, joga videogame, enfim, ele está num paraíso, né? O pai de Liana fala que o melhor para ela foi ter morrido, pois não tinha saúde mental que resistisse depois de tamanha crueldade que ela passou. Um psiquiatra forense analisa o problema de Champinha como desde o parto, quando ele teve um problema de falta de oxigenação no cérebro. Champinha tem um histórico familiar de problemas psiquiátricos. E o psiquiatra explica que o problema que ele tem jamais será revertido em um prazo curto de tempo, seja pelo qual tratamento for. Após o velório de Liana, o delegado resolveu fazer uma visita para o pai dela para prestar as últimas condolências. Quando bateram na porta e ele foi pegar um massinho de correspondência, e eles dois conversando e o pai de Liana olhando, né, o que eram as correspondências, quando de repente o pai de Liana dá um sorrisinho assim meio triste e fala que era uma carta de que a Liana tinha passado no vestibular da FUVEST. O pai de Liana conta que o estrago na família foi imenso. Seu pai descobriu um câncer e logo 3 meses depois estava morto. Uma amiga de Liana tentou suicídio e seu casamento não resistiu. Gente, o vídeo de hoje acaba por aqui. Espero que vocês tenham assistido até aqui, porque o vídeo foi bem longo, mas eu tentei dar todos os detalhes do crime. É isso e até o próximo vídeo.